Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia. Quem está lendo a Bíblia aí, diga amém. E quem está estudando, não minta. Quem está estudando a Bíblia, diga amém. Amém. Já que você está estudando, então abra aí em Aleph Melahim. Aleph Melahim. Aleph é primeiro. Melahim é reis. Primeiro a reis. Capítulo de número 19. Eu tinha uma mensagem nova aí que eu iria pregar hoje. Mas é a primeira vez que eu estou pregando aqui, então eu não sou bobo, então eu vou pregar uma mensagem que eu já é mais habitual para mim, amém? Glória a Deus. Capítulo 19, o verso de número 9. Quero agradecer a Deus, ao ministério dessa igreja, ao apóstolo Delfino, pela oportunidade de poder estar aqui para vos trazer uma revelação da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Capítulo 19, o verso de número 9, amém? Nós vamos ler a última parte do verso, amém? Olhe para cá, só olhe para cá, diz assim: que fazes aqui, Elias? Pronto, fique aí com sua Bíblia. Deixa eu me apresentar. Eu sou filho e neto de presbiterianos. Tive a oportunidade de nascer em um lar cristão. Minha vida todinha foi em Fortaleza, lá no Ceará. E quando eu era criança, minha mãe acordava a gente. Eu acho que eu vou descer aqui para ficar mais pertinho. Minha mãe acordava a gente cedinho para ir para a igreja, e nós dava um banho em cada um. Era uma mãe criando 4 filhos sozinha. E ela nos dava aquele banho, vestiam a nossa roupa, uma roupinha limpa, simples, mas limpinha. E eu lembro quando a minha mãe passava um talco aqui na gente, e eu era o único que não gostava daquele talco aqui. Quando eu saía de perto dela, eu passava a língua na mão e saía tirando aquele talco que ela passava em mim. Tinha vergonha daquele talco. E íamos para a casa dos meus avós aos domingos, tomávamos café, pegávamos a oferta com meu avô, que já estava cego, era diácono da igreja, e devido a essa debilidade, a ceia era levada para ele lá na casa dos meus avós. E em seguida nós éramos conduzidos até a segunda igreja presbiteriana. Então passei minha infância todinha indo para a igreja. Aos 12 anos eu desviei. Agora imagine, aos 12 anos é uma criança, inicia e eu... Oi? Tá bom. E eu afastei, e eu abrigava muita tristeza, muita raiva no meu coração. Eu não quis mais ir para a igreja e fui para o mundo. 12 anos, era um filho criado sem pai. E fui crescendo. Eu não consegui estudar. Muita gente pergunta: bispo, o senhor fez quantos cursos de teologia? Eu digo assim para eles: nenhum. O senhor é formado em quê? Eu sou formado em dificuldade. Já passei por todo tipo de prova que um homem pode passar. Mas você vai ouvir um pouquinho da minha história hoje aqui. E um dia eu estava num baile funk, 21 anos de idade, com hematoma grande no olho. Deus já tinha me dado uns 2 livramentos de morte. E aí 2 jovens adentraram aquele clube entregando panfletinho da palavra de Deus, com um pouquinho de temor que eu tinha no coração. Eu dobrei, pus no bolso da minha calça jeans, que era a única que eu tinha, velha, surrada. E por volta das 4:30 da manhã, cheguei em casa. Fui dormir com aquele hematoma. Quando eu acordei por volta das 13 horas, recebi um sermão da minha mãe. Nunca havia chegado desfigurado daquele jeito em casa. E almocei, tomei um banho, almocei e fui para a casa dos meus avós. E já era por volta das 5 horas da tarde. As minhas tias haviam ministrado uma palavra lá para os meus avós. E eu
ela de repente abriu a Bíblia, tirou uma palavra e disse: eu vou orar por você, Márcio. Aí tirou uma palavra, caiu em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Aí oraram por mim. Fui para casa. No meio do caminho eu lembrei daquele panfletinho que estava no bolso da minha calça jeans. E quando eu pus a mão lá no bolso, que eu abri, Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No outro dia, eu saio da casa da minha mãe, 40 minutos para o centro de Fortaleza, Praça José de Alencar, eu sento em um daqueles bancos. Eu não estava procurando emprego, com hematoma no olho, como que eu ia procurar emprego? E eu sentei em um daqueles bancos. Eu não havia tomado café, eu simplesmente senti um desejo de sair de casa e sair caminhando. Cheguei ali, sentei, e de repente 2 jovens chegaram e começaram a pregar a palavra. Um ficou sentado de cabeça baixa, como se estivesse orando, intercedendo, e o outro se levantou. Era um jovem mais ou menos de 12, 13, 15 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Estava vestindo uma camisa daquelas que antigamente tinha foto do político aqui na frente, uma calça social verde e um chinelo de dedo. Olha só esse modelito aí. E ele pregava a palavra com muita ousadia, com muita autoridade. Era um jovem que dava para notar que ele era bem simples também. E passou uns 30 minutos pregando. Quando ele terminou, a camisa estava colada no corpo, era verão, estava muito quente. E aí, já era quase meio-dia, eu levanto para voltar para casa. Eu tinha que andar mais 40 minutos para chegar em casa. E quando eu levanto e passo na frente deles, aquele garoto que tinha pregado ficou de pé, apontou o dedo na minha direção e disse: eu estava esperando por você. Quando ele falou isso, eu senti uma presença de Deus que eu nunca havia sentido quando eu era presbiteriano. A presença de Deus desceu naquele lugar. Eu caí ali ajoelhado e encontrei com Jesus. Dia 5 de julho de 1989, por volta de meio-dia. Eu senti algo tão grande na minha vida que o meu desejo era ficar ali. Não queria mais ir para casa, não queria tomar café, não queria almoçar. E daqui a pouco eles voltaram, começaram a pregar, e eu o tempo todo com eles. No final da tarde, eu ainda estava ali com aqueles jovens, evangelizando, ou pelo menos acompanhando. Era o que eu tentava fazer. E um deles diz: vamos comigo até a minha casa. E nós saímos caminhando do centro até o Mucuripe. Andamos mais ou menos 1 hora e 20 minutos, e fomos para uma favela, um lugar bem simples, uma casinha de 2 pavimentos, e a mãe dele havia deixado ele, e o pai criava ele sozinho, era pescador, e naquele dia ele ia chegar da pesca. Ficamos ali, por volta das 18 horas, aquele moço chega com um sorriso bem grande no rosto, olha para mim, direciona a mão na minha direção e diz: a paz do Senhor. E ninguém nunca havia me dado a paz do Senhor. Eu segurei na mão dele, sentindo aquele gozo, aquela alegria da presença de Deus. E ele olhou assim para nós e disse: eu vou entrar, vou preparar a nossa janta e depois a gente vai orar. Ele entrou para o 2º pavimento, uma casinha pequena, e eu lembro como se fosse hoje. Naquela cozinha tinha uma pia, um fogão de 2 bocas, um botijão de gás, um pote com a tampa de uma panela e um copo de alumínio, e onde ali ele serviu água para nós. Não tinha cadeira e tinha apenas uma mesa. Ele foi preparar o jantar. Por volta de 30, 40 minutos ele nos chama. Nós estávamos sentados na frente da casa e eu não queria voltar para casa, eu queria ficar ali. Daqui a pouco ele diz: vamos jantar. E para quem não havia comido o dia todinho, sentamos no chão daquela cozinha e foi servido o melhor banquete que eu já comi. Peixe com tapioca. Se você nunca comeu, então você não sabe o que é bom. E a gente comeu aquele peixe, aquela tapioca. E daqui a pouco ele disse: vamos orar. Chegamos lá na sala, 2 pisos. Tinha umas redes armadas, ele amarrou as redes lá, pôs elas para cima. E aí começamos a orar, e de repente eles começaram a falar umas línguas estranhas que eu, como bom presbiteriano que havia tentado ser, nunca havia ouvido. E aí aquele moço se levanta cheio do Espírito,
coloca a mão sobre a minha cabeça profetizando e diz: vou colocar as minhas palavras na tua boca e vou te levar por lugares onde jamais você pensou colocar a planta do seu pé. Dias depois, eu comprei a minha primeira Bíblia, uma Bíblia da capa de papelão, e comecei a ler. Em um mês, eu li a minha Bíblia todinha. No mês de setembro, meses depois, era batismo nas águas, no Templo Central da Assembleia de Deus em Fortaleza. 7 de setembro de 89. Eu recebi o batismo nas águas, e no mesmo dia, na madrugada, do dia 7 para o dia 8, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e falei em línguas numa vigília em cima do monte. Naquela época, a Assembleia de Deus não consagrava diáconos novos. Os diáconos eram idosos, ou um pouco mais idôneo. Eu era um jovem de 21 anos de idade. Queridos, com 6 meses depois que eu fui batizado nas águas, eu fui consagrado ao diaconato. Comecei o meu ministério na Praça do Ferreira, pregando sozinho. Eu digo para todo mundo que o meu ministério começou com multidões, pastor. Porque eu ia sozinho para aquela praça, abria minha Bíblia, 18 horas, 19 horas, o povo estava passando para casa e eu era a voz que clamava no meio da multidão. Terminava na praça, eu ia para o trem e chegava em casa às 22 horas. Isso ocorreu durante muito tempo. Com 5 anos eu já havia sido consagrado a pastor. Eu sirvo a Deus. Esse ano eu vou completar 37 anos na igreja, 32 anos como pastor, servindo a Deus. Há 15 anos atrás eu estava ganhando muito dinheiro. Eu trabalhava com livro, vendia livro no atacado, eu tinha livraria e trabalhava 6 meses e ficava 6 meses na obra. Chegou a correção ortográfica em todos os países de língua portuguesa, e aí eu tive um prejuízo, perdi tudo, mas era Deus me chamando para a obra. Tenho que sair de Fortaleza devido às contas e vou para o estado do Pará. Chegando lá, fui para uma vigília. Deus falou comigo na vigília: pastora, te trouxe a este lugar para pastorear, e aqui eu irei te honrar e te abençoar. 3 meses depois eu estava começando a igreja na garagem da minha casa. Passei 15 anos no Pará. O lugar que eu não queria morar, o lugar que eu não queria estar, mas foi o lugar para onde Deus me levou. 15 anos onde eu fui abençoado, onde eu prosperei, onde Deus abençoou e honrou os nossos filhos. Estou morando aqui há 1 ano e 6 meses. Há 2 anos atrás, os meninos se formaram aqui na Unig, são 3 médicos. Um casal e uma nora. A minha filha, Amandinha, é arquiteta lá em Fortaleza. E enquanto eu estava fazendo a obra, Deus estava cuidando de mim, da minha esposa e da minha família. Um dia eu estava lá na igreja, eu estava 4 anos sem carro, pastor. Chegou um casal com a família, não tinha músico na igreja. Eu de alguma forma eu crio uma identidade com essa igreja quando eu vejo aqui o esforço, a luta dos irmãos, principalmente no louvor, porque a gente sabe que um louvor com todos os músicos, isso realmente chama atenção e acaba trazendo mais gente. Eu estou profetizando aqui que Deus vai trazer mais músicos para cá, o louvor daqui vai continuar muito bom. Eu vi ali o jovem ali que louvou, um instrumento na mão do Senhor, e aí eu tenho certeza que isso é só uma questão de tempo para o Senhor cumprir essa promessa aqui na vida de vocês. Diga amém. E aí, não tinha música na igreja, eu fazia todo o louvor no playback. Era eu que cantava, era eu que pregava, era eu que fazia tudo. A minha esposa ficava na mesa de som. A igreja não crescia. Passamos 4 anos que a igreja não crescia. Um dia chegou uma família com 4 filhos homens, todos eles músicos. Era um homem que havia perdido também tudo que ele tinha ficado pobre, estava morando no kitnet. E aos domingos eu mandava o almoço para eles e a passagem do Uber, ida e volta para a igreja. Um dia eu liberei uma palavra sobre a vida dele em um dos nossos cultos.
E 1 ano e 7 meses depois, Deus começa a restituir tudo que ele havia perdido. É uma história muito longa, mas resumindo, um dia ele chegou lá na minha casa e me deu um Audi de presente e 58 mil reais na minha conta. Hoje ele mora na casa de 3 milhões, é um dos pastores do meu ministério. Eu estou aqui há 1 ano e 6 meses. Entrei em depressão quando eu cheguei aqui, porque eu tinha uma vida muito ativa na obra. Ainda nunca consegui criar uma identidade com o lugar. Minha esposa está fazendo uma célula, reúne entre 20 e 25 mulheres toda semana, mas ainda não consegui fazer nada. Estou esperando o start de Deus, o tempo do Senhor, mas eu acredito que estar aqui hoje, em primeiro lugar, é uma bênção para a minha vida. Amém? Amém? Eu não pago aluguel, eu não vou no supermercado. Irmãos, eu não tenho despesa de absolutamente nada. Os meninos trocaram meu carro, me dão um bom salário. Muita gente está na cobertura do meu ministério. E eu estou aqui hoje para abençoar a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos pregar? Elias havia acabado de extirpar de Israel a trágica influência de idolatria. 450 profetas de Baal foram extirpados, foram tirados da história pela maravilhosa evidência do poder de Deus na vida do profeta Elias. Eu estudei muitas vezes, eu li 39 livros de psicanálise e tentei estudar de uma forma profunda o caráter desse profeta. E eu descobri que ele abrigava no seu coração um medo, um pavor terrível no seu coração, e ele convivia com este medo constantemente. Elias tinha medo de morrer. E aí você de repente pode me perguntar, mas como que pode, bispo, um homem tão cheio, tão usado, quando Deus não falava, ele falava por Deus e acontecia. Um homem onde o sobrenatural havia sido ativado no seu ministério, conhecido como profeta de fogo, o homem das evidências da presença de Deus. Mas tinha medo, porque era homem. O pessoal da minha família morria, eu não ia para o enterro. Eu tinha medo de ver gente morta. Quando eu cheguei em Castanhal, eu ainda tinha medo. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu abro a igreja? Meu Deus do céu, e se o Senhor preparar um velório para mim fazer? Eu vou ter que ir para o lado do morto. E eu tinha medo, porque se eu visse um morto, eu passava dias e dias com aquela imagem na minha mente. O pessoal da minha família morria, tchau, adeus, mas eu não ia. Eu era um filho medroso, eu tinha medo. Mas o Senhor, Ele sabe como tratar os nossos medos. E Elias precisava ser tratado por Deus. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo homem de Deus, todos nós temos algo na nossa vida que precisa ser tratado pelo Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque se você estiver aplaudindo, você reconhece que há algo na sua vida que também precisa ser tratado por Deus. Quando Elias desce daquele monte, a fama de Elias vai longe. E eu sempre digo que a fama de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando ele é cheio da presença de Deus, Deus sopra sobre este nome. Deus faz com que este nome passe a ser conhecido. Um dia eu estava pregando numa igreja e Deus falou, como hoje, desça do altar. E aí era uma Assembleia de Deus muito grande, e o Senhor me fez olhar para aquele grupo de mulheres que estava sentado ao lado, e o Senhor me fez pôr os olhos numa senhora bem idosa, e o Senhor disse, profetiza para ela. Ao longo desses 30 e poucos anos servindo ao Senhor, não tenho medo de profetizar.
Eu não tenho medo de falar assim, diz o Senhor. Eu não preciso levantar a perna, não preciso dar rajadas de línguas estranhas para liberar um davá de Deus para a tua vida. Se Deus mandar, eu falo. Se Deus não mandar, eu não falo. E eu olhei para aquela senhora e o Senhor me encheu e eu disse para ela: o Senhor mudará a tua história em poucos dias. Porque tudo que está incompleto, inclusive aquela casa que tu tanto sonhas em restaurar, Deus trará e fará com que alguém seja um canal de bênção para a sua vida. Aí ela se levantou e perguntou: como, bispo? Eu disse: entra no teu quarto e começa a orar como você nunca orou. E aí entreguei o recado de Deus, recebi a minha oferta, fui embora. 3 anos depois me convidam para pregar naquela igreja de novo. Quando eu volto, ministro, e aí aquela senhorinha, aquela irmãzinha vem, me dá um abraço forte e diz: pastor, tudo que o Senhor profetizou naquela noite se cumpriu. Aí eu disse para ela: conte. Aí ela disse, fui para casa, comecei a orar, e Deus começou a trazer gente na minha casa. As pessoas vinham orar comigo, vinham me pedir oração, e o Senhor fez com que o meu nome fosse longe. Eu disse: como? Chegou na prefeitura, uma serva de Deus falou de mim para o prefeito, e ele chegou na minha casa. Liberei uma palavra sobre a vida dele, e ele olhou para mim e disse: se o teu Deus confirmar esta palavra, eu vou voltar aqui para te abençoar e contar o que ele fez. E ela orou, abençoou a vida dele, liberou a palavra como Deus mandou. E aí, 30 dias depois aproximadamente, o prefeito volta lá na casa dela, conta o que Deus havia feito. E ele olha para ela e diz assim: eu vim te trazer uma bênção. E ela pergunta: qual é a bênção? Eu vou reformar a tua casa. Mas não era só uma reforma nas paredes. Deus tocou no coração daquele homem, ele reformou tudo, trocou a mobília, trocou tudo, colocou piso na casa e a casa ficou linda. Todo o tempo que eles estavam restaurando, ele colocou ela no hotel, melhor hotel da cidade, pago pelo prefeito. Olha como Deus é tremendo quando nós nos encaixamos naquilo que Deus determina em palavra para as nossas vidas. Elias, em obediência ao Senhor, sabe-se lá como, ele sobe aquele monte, ele mata os 400 profetas de Baal, ele desce, Deus sopra o nome dele, ele chega em casa todo feliz, e eu acredito que nessa hora ele está narrando a história do Carmelo para o seu amigo, e de repente alguém decide acabar a festa batendo na porta. Quando ele abre, um mensageiro de Jezabel com um edital na mão, com escrito na mão, e aquilo nada mais era do que uma sentença. Ele olha para o profeta Elias e lê o edital que dizia: façam-me os deuses como assim lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizesse a cada um deles, se eu não fizer a cada um deles, assim farei contigo. Elias ouviu a palavra, e a palavra desceu para o coração. Elias abrigava medo na sua alma, e quando ele ouve essa palavra, eu já vi muita gente pregando que Elias foi covarde, eu já vi muita gente pregando que Jonas foi covarde, porque Deus mandou ele ir. Não foi não, queridos. Jonas também abrigava no seu coração conflitos. Para Jonas, Nínive era o último lugar do mundo que ele queria ir. Ele desobedeceu uma ordem pelos problemas emocionais que ele carregava.
Então ele decide ir para Tarsis. Deus queria levar ele para um lugar alto, ele vai para um lugar baixo. E nesse lugar baixo ele começa a descer. Para acontecer o quê? Aquilo que Deus queria tratar na vida dele. Porque existem coisas na nossa vida que Deus vai tratar conosco na caminhada, fazendo a obra. Diga amém. Todos nós estamos aqui para isso. Existem situações na nossa vida que o Senhor vai tratar e nós não temos como fugir. Jonas tentou fugir. Elias, quando ele ouve a mensagem, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu quero crer que como profeta de Deus, ele foi buscar uma resposta de Deus. E como ele nunca havia experimentado o silêncio de Deus na sua vida, Deus não falou com ele. E o que é que ele faz? Ele pega o seu amigo, ele sai de casa, ele fecha a porta e diz: vamos para Berseba. Eles andam de Gilgal até Berseba, 119 quilômetros a pé. E quando ele chega em Berseba, ele já está com depressão. Imagina, ele andou 119 quilômetros pensando que iria morrer. Enquanto ele pensava na morte, porque ele sabia que se Jezabel não cumprisse com a palavra, a sentença seria revertida para ela. O decreto estava assinado com o anel dela, com o selo dela. Então o rei, se ele prometesse que ia matar, ele tinha que matar. E se ele não matasse, ele morreria. E aí Elias fica com aquela confusão na mente. E agora, o que é que eu vou fazer? Lembra do Salmo 121? Eleva os meus, para onde? Para onde? De onde me virá o? Sabe o que é isso? Ele não estava orando quando ele escreve o versículo 1 do Salmo 121. O dicionário Aurélio chama isso de solilóquio. É quando você sozinho fala com você mesmo. Isso geralmente acontece pela manhã quando acordamos, que lembramos dos problemas. E você está tomando um cafezinho lá e parece que a mente viaja e atravessa a parede e você vai lá no problema. E geralmente você diz assim: agora, o que é que eu vou fazer? Como todo bom judeu, ele teria que ter na sua casa uma janela, uma porta que desce para Jerusalém. E era costume, ao orar, abrir a janela que desce para Jerusalém. E eu acredito que nesse momento ele se debruça sobre a janela. E o que era para ser o momento da oração se transforma em um momento de conflito íntimo. Ele olha para os montes e diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O Espírito Santo vem sobre a vida dele, e ele, cheio do Espírito, diz para ele mesmo: o meu socorro vem. Ele usa a palavra Senhor, Adonai, dono, o meu socorro vem daquele que tem domínio sobre a minha vida. Então Elias, ele chega em Berseba, ele deixa o seu amigo e entra no deserto. Agora Elias está com a depressão mais acentuada, pensando em morrer e abrigando no seu coração dois sentimentos. Diga comigo: dois sentimentos: vontade de morrer e vontade de ouvir Deus. Já pensou? Vontade de morrer e vontade de ouvir a voz de Deus. A depressão é algo que você não consegue explicar. Meses atrás eu sou muito extrovertido, gosto muito de brincar como todo bom cearense. E aí eu chegava brincando com os meninos, de repente, piscar de olho, eu começava a chorar na frente deles, do nada, sem ter necessidade de nada. E aí eles perguntam para mim: mas o que está acontecendo? Eu não sei. O que é que você está sentindo? Não, estou sentindo só vontade de morrer. Uma angústia profunda que bate aqui dentro do peito, que você não tem domínio. Queridos, todo mês eu oro com mais de 50 pessoas. Eu estava orando há 30 dias na madrugada. Mas era uma situação
que eu não tinha domínio, eu não tinha força. Era só entrar em casa, a angústia, a tristeza batia. Aí alguém poderia dizer: o ambiente onde você está morando, como eu tenho um netinho lindo, uma esposa maravilhosa, não me falta absolutamente nada. Elias estava sentindo algo ali que ele não tinha como administrar. E ele está caminhando no deserto, e aí a Bíblia diz que ele encontra um pé de zimbro. Diga comigo: pé de zimbro. Mais forte: pé de zimbro. Pois é, pé de zimbro não é uma árvore oriunda do deserto. Deus fez brotar um pé de zimbro no deserto. Agora olhe para cá, por favor. Para esse pé de zimbro da sombra, se desenrolaram vários anos. Diga comigo: pé de zimbro. O pé de zimbro era o agir de Deus para dar sombra ao profeta. Antes do profeta adoecer, com medo de morrer, Deus estava plantando um pé de zimbro no deserto. Aleluia. Levante sua mão que eu vou profetizar de olhos abertos. Deus plantou um pé de zimbro para você. O Senhor trará paz, o Senhor trará conforto. A tristeza nada mais é do que um acúmulo de coisas, de situações, às vezes mal resolvidas, de atitudes precipitadas, de situações administráveis, de conflitos e traumas psicológicos. Eu não estou falando de causas simplesmente espirituais, mas também de problemas psicossomáticos. Às vezes uma dor na perna pode mexer com a tua mente. Quem tem diabetes sabe. Do nada você fica irritado. Às vezes minha esposa olha para mim e diz: você está tão irritado por quê? Vai ver, a diabetes está alta. Há 3 anos atrás eu estava indo para Fortaleza, minha esposa estava vindo para cá para a formatura dos meninos. Eu estava sozinho em casa, em Castanhal, no Pará, preparando as coisas para ir passar final de ano e ano novo com a minha mãe. Acordo cedinho, olho o celular, converso com alguns amigos, e quando eu levanto para escovar o dente, o coração começa a acelerar. Eu ligo para minha nora, ela diz: você está tendo um infarto, tome 3 captopril e 3 AS, aí bem ligeiro, fique sentadinho aí, abra as portas, que se você morrer, as portas têm que estar abertas. Ela falou brincando comigo, obviamente. Eu fiquei sentado no sofá, e daqui a pouco chegou um dos pastores do meu ministério, me colocou dentro do carro, me levou para a UPA, passei 24 horas na UPA, testou que eu tive um infarto, e aí os meninos conseguem me levar para um hospital, tudo agilizando aqui do Rio de Janeiro para lá, eu sozinho. E quando eu entro na UTI daquele hospital, eu digo, vem uma tristeza no meu coração, e eu estava com medo de morrer. E aí comecei a orar, comecei a falar com Deus, e vontade de chorar sozinho naquele lugar. Oito dias na UTI, cateterismo. Aí quando eu vou para o cateterismo, o médico olha para mim e diz assim: só tem uma solução para você, fazer uma cirurgia de peito aberto. Você tem 2 veias aí, uma está 60% e a outra está 100% ocluída. E aí a gente pode colocar 2 pontes de safena, ou então a gente vai colocar um stent aí. Eu perguntei quanto é o stent, R$15 mil. Aí, em 2 horas, o Senhor me deu os R$15 mil. 2 horas. Na verdade, o Senhor me deu R$18 mil, ainda sobrou R$3 mil para gastar depois do leito. Olha como Deus é lindo. Fizeram o procedimento, não senti nada. Quando eu vi que Deus estava no negócio comigo, eu comecei a pregar para todo mundo lá dentro daquele hospital, pastor. E aí, quando souberam que era pastor, o tratamento passou a ser VIP. Um dia uma enfermeira bonita, uma enfermeira linda, chegou com uma bacia de água para me dar um banho. Aí ela disse: seu Márcio, eu vim lhe dar um banho. Em mim não. Se eu tivesse desacordado, vocês podiam fazer o que quisessem comigo, mas não vai não. Aí ela chamou a médica disse: mas pastor, não doutora, não tem como, a enfermeira vai me dar um banho aqui, eu não vou deixar não.
Aí ela me liberou para ir para o banheiro. Tá bom, vou deixar você ir para o banheiro, mas você vai ficar com a porta aberta e a enfermeira vai ficar na porta, mas se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Foram 8 dias que Deus tratou o medo das agulhas. Eu nunca levei tanta agulhada na minha vida. Com medo do procedimento não dar certo e ter que fazer uma ponte de safena. E a única coisa que eu precisei fazer foi crer. Um dia eu olhei para aquela UTI e gente morrendo, gente chegando e gente morrendo. Tinha uma garotinha de 13 anos. E aí eu disse: como está a garota? Aí a enfermeira olhou para mim e disse assim: ela teve 2 paradas cardíacas na madrugada. E eu olhei para ela e disse: em nome de Jesus, essa garota não vai morrer. E tinha uma senhorinha de 92 anos que na madrugada ela estava com Alzheimer já bem elevado. E ela estava lá, bichinha, e ela começava a cantar, só que ela não tinha voz, ela só fazia o barulho. E era a noite todinha cantando. Irmãos, todo mundo internado, ela recebeu alta. Eu disse: obrigado, Jesus, tu ainda tem obra na vida dessa mulher. E quando eu saí do hospital, dias depois, eu volto para uma consulta e pergunto pela garota. A enfermeira diz: ela teve alta. E eu disse: obrigado, Jesus. Passei 8 dias na UTI fazendo a obra de Deus. Aleluias. O médico foi fazer o procedimento em mim e eu passei o procedimento todinho falando de Jesus para ele. Aí ele olha para mim e diz assim: minha esposa é crente da presbiteriana, eu não consigo ir para a igreja porque eu não tenho tempo. Eu disse: e vá logo, porque senão Jesus te pega como me pegou. E ele ria o tempo todo. Elias estava ali entristecido, foi para debaixo da sombra do zimbro e fez uma oração. Diga comigo: Elias orou. E na sua oração ele disse: basta, tome agora minha alma. E a Bíblia diz: e pediu para si a morte. Elias ora pedindo ao Senhor que lhe tirasse a vida. Sabe uma das coisas que eu aprendo com a depressão? A depressão, ou ela te rouba o sono e você precisa dormir à base de remédio controlado, ou então ela te dá uma vontade de dormir para nunca mais acordar. Elias dormiu debaixo do pé de zimbro, mas enquanto Elias estava dormindo, Deus estava trabalhando. Quem crê que Deus está trabalhando? Se você crê comigo, diga amém. Fica de pé. Sabe, eu fico pensando em Isaías 6. Anjos, arcanjos, querubins e serafins estão lá no céu adorando ao Senhor em hebraico, dizendo: Kadosh, 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 Kadosh. Santo, 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 santo. A Bíblia diz que são miríades de anjos. Diga comigo: miríades de anjos. E o Senhor, naquele momento, Ele chama um dos seus anjos pelo nome. E o anjo, ele não consegue ver tudo como Deus vê. O anjo só consegue ver aquilo que Deus determina que ele veja. Se for algo que lhe seja impossibilitado, ele não tem como ver, a não ser que Deus lhe dê a ordem para ver. E aí eu acredito que naquela hora o Senhor rasga os céus e mostra Elias debaixo daquele pé de zimbro dormindo. E o Senhor talvez olha para o anjo e diz: quem está ali? O anjo diz: Elias, o teu profeta. Eu acredito que o anjo olha para ele e pergunta: Senhor, qual é a missão agora? O Senhor olha para ele e diz: desça, prepare para ele um copo com água e um pão quentinho. Preste atenção, porque para ele preparar a água, no mínimo ele teria que ter na mão um copo. Diga comigo: copo. E para preparar o pão, ele ia preparar no mínimo ia precisar de um forno. Diga comigo: forno. Diga: trigo, fermento, pitadinha de sal, azeite, um rolo. Sim ou não? Fogo. E tudo isso é elemento da terra.
E eu fico pensando, mas como que o anjo preparou isso? Irmãos, quando o anjo sai da presença de Deus, ele vem trazendo nas mãos os elementos para preparar a água e preparar o pão. Ou seja, Deus usa um anjo destro naquilo que sabe fazer. O que é que você quer dizer com isso? Está na Bíblia. A Bíblia diz que um dia nós vamos nos encontrar com Jesus na boda do Cordeiro. A comida lá não vai ser negócio de comida espiritual, não. Tira essa ideia, essa ilusão da cabeça. É comida mesmo. E Jesus gosta de comida. Irmão, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias comendo peixe. Ele passou 40 dias com o discípulo comendo peixe. Jesus gostava de peixe assado. Agora imagina uma boda com Jesus. Anjos preparados para preparar a mesa. Porque se tem mesa, diga comigo, tem cadeira. Se tem cadeira, diga comigo, tem prato. Sim ou não? Se tem prato, tem talher. Sim ou não? Se tem mesa, prato, talher, tem comida. Diga comigo, comida. Lá no céu você vai comer. Algumas coisas que existem aqui na terra, elas são figuras do que há no céu. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: na casa de meu pai há muitas. Você tem morada aqui? Sim ou não? Lá no céu você tem uma morada. Aleluia, aplauda o Senhor. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro e cristal. Você pode morar em Nova Iguaçu, nunca vi um lugar tão esburacado. O povo faz lombada em tudo que é rua, em tudo que é lugar. Irmão, Nova Iguaçu é feio, viu? Misericórdia. Quando você, meu, vou nem falar. Eu faço pra não Não, eu moro no bairro da Luz, mas a minha vida todinha está sendo indo lá para dentro, lá. Eu congrego na igreja do Bispo Mandi. Irmão, eu vou falar uma coisa para você: os buracos aqui é tudo de boca para cima. Mas lá as ruas são de ouro e cristal. E os muros, eita Deus exagerado, muro de jaspe. Diga comigo, oxe. Diga lá, oxe. Não, faz melhor, diga assim, meu bichinho. Olha para quem está do seu lado, diga aí, meu bichinho. Meu bichinho. Coisinha de Jesus. Bichinho. Se você não der um glória agora, eu saio de perto de você. Elias comeu o pão e bebeu a água, e pela segunda vez ele vai fazer o mesmo procedimento, porque o anjo estava ali a serviço do Senhor. Pela segunda vez o anjo vem, desperta ele e diz: coma e beba, a tua caminhada será longa. Diga amém. O anjo libera um davá, uma palavra criativa que mudaria o seu dia naquele dia. O anjo diz: coma e beba, a tua caminhada será longa. Ou seja, em outras palavras, coma e beba à vontade, você não vai morrer, a tua caminhada é longa. Você vai chegar ao destino para falar com o teu Deus. Ele vai para o Horebe, chega lá no Horebe, Deus traz 3 movimentos. Diga comigo, o lugar tremeu, caiu fogo do céu. Diga, caiu fogo do céu. Diga, houve uma ventania. Diga, uma ventania forte. E o profeta diz: e Deus não estava em nenhuma delas. Como que Deus não estava? Porque esses 3 movimentos lá eram um recado de Deus para o profeta. Porque os profetas de Baal, eles temiam essas 3 ações sobrenaturais. Quando Deus traz ali aquela ação sobrenatural, Deus estava dizendo: ninguém vai colocar o dedo em você, ninguém vai matar você. Aí ele ouve Deus de uma forma diferente. Diga comigo, ouviu Deus de uma forma não habitual. Eita glória. Você perdeu a oportunidade para dar um glória a Deus bem alto, viu? Não, já perdeu. Aí a Bíblia diz que foi um cicio. Diga comigo, cicio. O que é um cicio? Sabe quando dá aquele vento na fresta da janela que dá um assobio? Um cicio, um vento sopra no seu ouvido e ele consegue discernir as palavras de Deus no vento. Ou seja, Deus trata na mente do profeta naquela hora para uma conversa.
Ele sai para a entrada da caverna e quando chega lá fora, ele olha para Deus e diz assim: ah, Senhor, tenho sido zeloso. Congrego na PVU, 17 anos, cadê o irmão? 17 anos eu estou aqui, já passamos tanta luta, já saiu gente, já entrou gente, já saiu gente, já entrou gente, a gente está aqui. Temos sido zelosos. Aí Deus olha para o profeta e diz assim: que fazes aqui? Que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Segure na mão de quem está ao seu lado. Eu não vou chamar você aqui à frente. Segure na mão de quem está ao seu lado, por favor. Deus está perguntando para você nessa noite: que fazes aqui? Quais são os seus maiores conflitos? Quais são as suas maiores lutas? Você já sorriu? Faltou só cantar para a direita, para a esquerda, mas não cantou. E Deus sabe, e só você e Deus sabe o que espera você amanhã. Horas atrás, um amigo recebeu a notícia da morte do filho. E eles lutaram vários anos com um filho com câncer. Chega no hospital, o médico olha para aquele pai e diz: seu filho não vai voltar para casa. Imagina um pai ouvindo uma mensagem como essa. O filho partiu para a eternidade. Nós não sabemos o que nos aguarda. Eu acordei numa manhã maravilhosa e horas depois eu estava fazendo exames por haver tido um infarto. Ano passado eu fui para Fortaleza sepultar minha mãe. Quais são os seus maiores conflitos nessa noite? Quais são as suas maiores lutas? O que você tem passado? Talvez eu tenha pregado hoje para uma pessoa que nem vinha para esse culto. Parece que desceu um anjo de Deus lá na tua casa, te amarrou pelo ventre e disse: bora. Hoje eu quebro o silêncio contigo. Alegre seu coração, pastora. Os dias melhores ainda não foram vividos. Há um tempo que Deus determinou para a sua vida. Um tempo estabelecido. Onde haverá descanso, repouso. Não será na eternidade, não, será aqui. O Senhor mudará a sua história. O Senhor sabe dos caminhos por onde passaste. O Senhor nunca jamais te deixou só. Deus fará uma transferência impulsionada por uma ordem que será dada pela boca de Deus. Porque quando Deus dá a ordem, Ele muda o tempo e, se precisa, até as estações. E não se preocupe se a transferência chegar numa época fria. Diz o Senhor na noite deste dia. Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo dom da permanência que o Senhor tem dado a esta igreja. A minha oração na noite deste dia é que o Senhor seja nesta noite a sombra que cada um aqui está precisando. E que em meio às lutas e aos maiores conflitos, manifesta a tua glória. Assim como o Senhor deu ordem àquele anjo para que ali ele estivesse, cuidando do profeta, cuida de nós, cuida dessa jovem, cuida desse irmão, dessa irmã, cuida dessa família que aqui está abraçada, cuida desse casal que aqui está à frente do ministério de louvor, do ministério dessa igreja. Cuida do teu povo, Senhor. Traga a honra,
a esta igreja, a esta casa, como fora lá atrás. Devolva a alegria, Senhor. Devolva o prazer. Devolva a constância. Ativa o sobrenatural. E desperta aqui alguns para que estejam de pé, avivados e cheios do Teu Espírito. E mesmo sendo tratado na Tua presença com os seus medos, com as suas lutas e os seus conflitos, continuem de pé na Tua presença, como instrumentos escolhidos para esta casa, mas para o louvor da Tua glória, Senhor, e do Teu santo nome. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus jamais despedirá vazio. Você sabe como você chegou, mas você já sabe como você vai sair daqui hoje. Que a sua vida está abençoada e guardada pela potente mão de Deus. Aquele irmão lá atrás, ali na coluna, aquele senhor, 19 de outubro de 1972, 13 horas e 42 minutos, eu estive contigo, te guardei, e de uma forma que tu não percebeste, a minha mão estava sobre a tua vida, te guardando, te guiando e te livrando. Eu provo para ti que eu sou teu Deus, o Deus que cuida de ti e dos teus. Filho, a minha promessa não perde a validade. Eu sou o que sou, e não temas, pois a tua caminhada é longa nesta terra. Por isso te guardei o tempo todo. Se prepare para uma surpresa, porque há uma cadeira que está girando e alguém senta nela, como prova de que as tuas orações foram ouvidas. Abrirei uma porta dentro de uma porta e colocarei ali uma cadeira que alguém sentará. Te mostrarei que eu sou Deus e cumpro com a minha palavra, diz o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe sua vida. Deus os abençoe.